O esforço supera o talento. Analisando essa frase, é bem verdade. Eu conheci a história de um rapaz que morava na zona rural e ele sofria de gaguez. Quando ele tentava falar devagar, ele gaguejava bastante, ou quando ele tentava falar em uma velocidade maior, ele falava tão rápido que ninguém o entendia. E nisso ele passou a sua infância e adolescência sofrendo com essa dificuldade na sua fala. E todos nós sabemos que quem tem essa dificuldade sofre muito com humilhações, rejeição, e as pessoas não conseguem entender porque ele também não consegue se pronunciar. Mas uma coisa que ele tinha era o esforço, ele era muito esforçado. Na escola mesmo, como ele tinha essa dificuldade, ele se esforçava em ser o melhor da sala em todas as matérias, em terminar primeiro, em ajudar os colegas, naquilo que ele conseguia ajudar. E nisso, de certa forma, dava para ter aquele equilíbrio das pessoas pegando no pé, ao mesmo tempo precisava dele para auxiliar ele durante as tarefas em grupos, principalmente. E por ele ser tão esforçado, certa vez começaram a votar nele para quem seria o líder de sala. Quem é mais antigo ou atual pode se lembrar que isso era comum nas escolas alguns anos atrás. Aqueles alunos que eram mais esforçados, a professora costumava colocar ele como líder de sala para poder representar ela quando ela saía, ou seja, dedar os outros colegas. E quando começaram a votar nele, por ele ser muito dedicado, porque naquela mesa de frente com o professor, aquela fileira, ou ele sentava na primeira cadeira ou na segunda cadeira. E nisso ele terminava todos os seus deveres, tarefas, tudo primeiro do que os demais e ainda ajudava os colegas que pediam ajuda. Mas quando começaram a votar nele, apareceu o líder de sala, um dos jovens alunos da sala, se levantou e disse alto e bom som: como ele será o líder de sala se ele nem sabe falar direito? Naquele momento o pessoal ficou em silêncio e para ele que ouviu isso, ele tinha duas decisões: ou ele parava de estudar e nunca mais pisava na escola, porque ele já trabalhava, não dependia ali totalmente do colégio, do estudo, ou ele ignorava e continuava. Mas ele teve uma decisão de pegar aquela crítica, transformar em combustível para ele superar aquela dificuldade que ele tinha. Ele foi no YouTube e pesquisou lá cursos de oratória. Ele encontrou 10 videoaulas ensinando sobre dicção, técnicas de você se pronunciar de forma adequada. Ele começou a assistir elas várias vezes e começou a colocar em prática. O conteúdo aprendido, ele deve ser praticado para poder chegar no resultado. E assim ele fez. As oportunidades que ele tinha de falar em público, ele fazia. Nas aulas de português, por exemplo, quando a professora pedia para os alunos fazer uma redação, e após fazer a redação, pedir para que os alunos se levantassem e lesse a redação para todos ouvir. Quem se lembra disso sabe que isso era um terror na sala de aula. Todo mundo chorava, se esperneava para não fazer isso. Ele, vendo aquilo como uma possibilidade dele superar a dificuldade que ele tinha e colocar em prática, ele era o primeiro a terminar, o primeiro a se levantar e ler para que todos ouvissem. Nos trabalhos de filosofia, por exemplo, que era mais explicação, trabalho em grupo, ele era o primeiro e dava até briga na sala para que as pessoas tivessem ele no grupo, para ele poder explicar o trabalho. E com isso, ele começou a colocar em prática para poder lidar com o nervosismo, a gaguez que ele tinha. E também na igreja, as oportunidades que ele recebia em pronunciar ou cantar um louvor, ele não perdia a oportunidade porque ele via que através daquilo ele conseguia colocar em prática, praticar e conseguir falar de forma adequada. E ele conseguiu. Passado alguns anos de leitura, prática, esforço, treinamento, repetição, ele conseguiu lidar com a gaguez e conseguir falar para públicos de 50, 100 até 200 pessoas nas redes sociais com cerca de 10 mil seguidores. Eu digo para você que o esforço supera o talento. Se falta uma habilidade para você conseguir agregar na sua vida profissional, para você exercer uma função onde você está e você não tem e tem uma dificuldade que te impede, então eu lhe digo que se você se esforçar, colocar em prática, buscar, aperfeiçoar, lapidar isso, você consegue sim chegar onde você deseja. Então eu te digo, não importa a dificuldade que você tenha, se você não colocar desculpa e se esforçar para você lidar e mudar e conseguir tirar os obstáculos que você mesmo colocou na sua vida para não fazer aquilo que precisa ser feito, é possível sim você chegar aonde você nunca imaginou na sua vida, em qualquer área que você desejar. E lhe digo que eu sou esse rapaz que eu acabei de contar a história dele.
E hoje consigo falar dessa forma para vocês entenderem que é possível sim, o esforço supera o talento.